Bom, gente, eu estou aqui para falar sobre o episódio 14, o vídeo 14, sobre a história do Roberto Dinamite. Vamos conversar sobre isso? Eu peço por gentileza, sobretudo, que antes disso você curta aí, dê o seu like. Faz isso agora, porque se você deixar para depois você vai esquecer, né? É, eu preciso de likes para que meus vídeos sejam recomendados pelo YouTube. Peço também que você compartilhe esse vídeo, sobretudo para vascaínos, né? Quem gosta de futebol, mas especialmente vascaínos. Peço que você se inscreva no canal, sobretudo isso, se inscreva no canal. É fácil se inscrever, é só ir aí na tela onde diz inscrever-se e teclar o botão que está feita a inscrição. E peço que você ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Eu sei que eu estou pedindo demais, mas se você pelo menos puder se inscrever no canal, eu já agradeço muito, tá? E muito obrigado. Bom, gente, então nesse episódio 14, a gente vai falar um pouco sobre o ano terrível para o Roberto Dinamite. Um ano absolutamente terrível para o Roberto Dinamite. Em 1982, ele já não tinha sido um ano bom, né? Por quê? Porque o Tele Santana teimosamente deixou o Roberto Dinamite na reserva na Copa do Mundo de 1982, né? Falamos sobre isso no vídeo anterior, né? O Vasco foi eliminado do Campeonato Brasileiro pelo Grêmio nas oitavas de final. Então o Vasco sempre costumava ir adiante, quartas de final, semifinal, até final, né? Mas foi eliminado nas oitavas. Excelente time do Grêmio, foi finalista inclusive, e era o atual campeão brasileiro, né? E no Campeonato Carioca houve a única alegria, né? Que o Vasco foi campeão carioca, né? Com um gol, um escanteio do Pedrinho Gaúcho, ele bateu. Alguns dizem que foi gol olímpico do Pedrinho Gaúcho, outros dizem que o Marquinho raspou a cabeça na bola e fez o gol, mas não importa, o Vasco ganhou do Flamengo de 1-0 e foi campeão carioca. Então foi a única alegria que houve para o Roberto Dinamite em 1982. Porém, em 1983, o ano do Roberto Dinamite foi muito ruim, né? Praticamente tudo deu errado, né? Primeiro de tudo que a esposa dele, a Jurema, faleceu, né? Aquela doença terrível que a gente sabe qual é. E o Roberto Dinamite ficou muito abalado. Não tinha como ser diferente, né? A Jurema fazia tudo pelo Roberto Dinamite. Fazia tudo pelo Roberto Dinamite. Então, a Jurema, a esposa dele falecendo, a primeira esposa dele, ele ficou, obviamente, abalado, né? No Campeonato Brasileiro, até que as coisas iam razoavelmente bem, né? Por exemplo, o Vasco caiu ali antes das quartas de final, num grupo com 4 clubes, né? Classificavam 2, e o grupo era só o seguinte: Palmeiras, Santos, né? E Náutico, junto com o Vasco da Gama. Olha que grupo difícil, dificílimo, né? O Santos tinha trazido o Serginho Chulapa, que limitado tecnicamente, mas era goleador, né? Tinha trazido o Paulo Isidoro, foi buscar o Paulo Isidoro no Grêmio, né? E tinha se reforçado bem, né? O Palmeiras tinha trazido o Batista, que era volante do Grêmio, antes foi do Internacional, trouxe o Batista, trouxe o Rocha do Botafogo, que também era um bom volante, inclusive chegou a jogar na seleção brasileira, e trouxe o Enéas, que era o centroavante da Portuguesa de Desportos, que era um jogador talentosíssimo, né? Então, gente, o Vasco não era favorito desse grupo. Esse grupo, os favoritos eram o Santos e o Palmeiras, né? Mas o Vasco passou. Passou o Santos e passou o Vasco, né? O Santos, inclusive, foi a final desse campeonato, né? O Vasco se classificou num jogo, o último jogo do Vasco, que era Vasco e Palmeiras, lá no Morumbi lotado, né? O Vasco jogava pelo empate, o Palmeiras tinha que vencer.
e o jogo ficou 0-0. O Mazzaropi agarrou muito, né? E o Vasco passou. Então o Vasco foi lá para as quartas de final, mas aí caiu de frente com quem? Logo com quem? Com o arquirrival, com o Flamengo. Aí, o que aconteceu? No primeiro jogo, o Flamengo tinha vantagem de 2 empates, ou uma derrota e uma vitória pelo mesmo saldo de gols, né? O primeiro jogo, o Adílio faz 1-0 para o Flamengo, no primeiro tempo ainda, mas o Moser faz um gol contra, e aí o Vasco empata em 1-1, vai para o segundo tempo, e no segundo tempo o Júlio César faz 2-1 para o Flamengo. Não o Júlio César Uri Geller, né? Mas sim aquele lourinho, né? Gol da vitória do Flamengo, 2-1 para o Flamengo. Então o Vasco precisava no segundo jogo vencer por 2 gols de diferença. E aí o que aconteceu? O Vasco fez 1-0 logo no início do jogo, uma jogada do Roberto, ele ia bater uma falta, acharam que ele ia bater direto, mas ele rolou para o Eloy, e o Eloy da entrada da área do lado direito, ele meteu para o gol e fez o gol, né? Aliás, o Eloy jogava muito, no Vasco ele jogou muito, o Eloy, né? Então o gol do Eloy, 1-0 para o Vasco, e o Vasco em cima, acabou o primeiro tempo 1-0 para o Vasco, aí o Vasco em cima, tá chegando o final do jogo, o Vasco em cima, o Vasco precisa de mais um gol, né? O que aconteceu? Aos 44 do segundo tempo foi todo mundo para frente e o Flamengo foi num contra-ataque e a bola sobrou pro Robertinho na direita, livre, né? O Robertinho rolou pro Zico e o Zico com o gol vazio empatou o jogo em 1-1. Aí acabou pro Vasco, né? O Roberto Dinamite, ele estava absolutamente irado. Eu nunca vi o Roberto Dinamite daquela maneira. Ele gritava, ele foi expulso, né? Aí fez sinal que o Vasco estava sendo roubado, aquele gesto de... Nunca vi o Roberto Dinamite se comportar daquela maneira. Nunca vi, né? E, inclusive, deve ter sido porque ele estava emocionalmente abalado por causa do falecimento da Jurema. É a única explicação que eu encontro, né? O Flamengo seguiu, foi campeão, né? Na final contra o Santos, e o Vasco ficou nas quartas, né? Aí veio o Campeonato Carioca, né? O Campeonato Carioca, o Vasco teve uma participação absolutamente ridícula, né? Eu acho que é a pior campanha do Vasco da Gama no Campeonato Carioca em todos os tempos, né? O Vasco ficou em 7º lugar, eu disse 7º lugar no Campeonato Carioca. E enfim, então nada funcionava. A única coisa que funcionou foi que ele na seleção brasileira, com Carlos Alberto Parreira, ele foi convocado, voltou a ser convocado para a seleção brasileira, né? O Parreira já gostava dele, não era como o Tele nem como o Cláudio Coutinho, né? E ele disputava a posição com o Careca, né? E num jogo lá da fase classificatória da Copa América contra o Equador, um jogo em Goiânia, né? O Brasil venceu por 5-0 e o Roberto Dinamite fez 3 gols, né? Então foi a única coisa que funcionou para ele, né? O Brasil não ganhou aquela Copa América, né? Chegou na final contra o Uruguai lá em Montevidéu ganhou por 2-0 e depois aqui em Salvador ficou 1-1, o Brasil saiu na frente com 1-0, o gol do Jorginho, mas aí o Venâncio Ramos no segundo tempo de cabeça empatou, ficou 1-1, o Uruguai foi campeão. O Roberto não jogou nem esse jogo inteiro, porque lá pelos 30 minutos do primeiro tempo ele teve uma contração muscular e ele teve que sair, aí o Careca entrou, né? Então, 1983 é um ano para esquecer na carreira do Roberto Dinamite, né? Bom, gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu estou contando para vocês a história do Roberto Dinamite, né? E esse foi o episódio 14, o vídeo 14 sobre isso. Eu agradeço a assistência. Aqui no canal nós temos quase 900 vídeos. Então você procura aí, escolhe o que você quiser. Eu peço que assista. Se você assistir, eu vou ficar muito agradecido, né? E, sobretudo, estou agradecido de você ter acabado de assistir esse vídeo aqui, tá? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela gentileza.
e vamos ter o episódio 15 amanhã, né? Muito obrigado.